Olá, meu povo, tudo bem? Vamos tratar hoje sobre o financiamento da educação básica. Para nós pensarmos na maneira como um governo organiza todos os setores de sua forma de organização, né, das várias preocupações sociais, como educação, saúde, transportes, agricultura, dentre outros, há que se pensar na maneira, portanto, como ele administra, né? A forma de administração é importante, tá? No caso brasileiro, existem duas maneiras de administrar o país, que é a administração direta e a administração indireta, tá? Pensando na administração direta e olhando um pouquinho para o Ministério da Educação, da seguinte maneira. Ó, primeiro nós temos aqui na parte branca, onde tem um verdinho mais claro, né, a administração direta, que são os órgãos vinculados diretamente ao ministro da Educação, não é? Que não tem autonomia para poder tomar decisões, mas eles são articulados ao Ministério e são desenvolvidos e cumprem a agenda do próprio ministro da Educação em relação às metas educacionais para o país, tá? De outro lado, vai se ter órgãos subordinados ao Ministério da Educação, mas com grau de autonomia maior para poder subsidiar o Ministério em suas decisões, tá? É interessante observar que o Ministério da Educação, em tese, não funciona sozinho. Ele está aqui do ladinho do Conselho Nacional de Educação, justamente para poder ouvir as várias bases, os vários olhares e não tomar decisões no escuro, em tese, porque algumas vezes a gente observa que isso acontece, tá? Mas muito bem, vamos olhar para o que nos interessa. E por que nós estamos falando desse tipo de organização, já que estamos falando de financiamento da educação, né? Se vocês observarem a administração indireta que acontece no país, nessa parte amarelinha que a gente destacou aqui, né, em que tem um verde mais carregado, nós vamos ter vários órgãos vinculados diretamente ao Ministério da Educação, tá? E que desenvolve um papel muito importante. Por exemplo, o INEP, né? No censo dos alunos, na programação de atividades vinculadas ao Enem, né? E no nível de levantamento de dados para a educação como um todo, educação superior, educação profissional, educação básica, etc., ok? Nós vamos ter o FNDE, que é o órgão que nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Portanto, é uma das autarquias que vão ajudar, que estão vinculadas ao Ministério da Educação e que tem um papel muito importante quando se fala de financiamento da educação em nosso país, tá? Eu falei a palavra autarquia, mas o que é uma autarquia, tá? A definição aqui do lado, né, que a gente destacou autarquia no Brasil é caracterizada como pessoa jurídica de direito público, integrante da administração pública indireta. Tem o CNPJ próprio, mas é um órgão do governo, é um do governo federal, não é? Que tem que tem uma missão, eu ia falar missão, mas que tem uma finalidade de, através dos seus trabalhos, subsidiar o Ministério da Educação. Tá? No caso do Ministério da Educação, porque existem autarquias em todos os ministérios, né? De maneira geral, você vai ver uma ou outra autarquia vinculada a um ou outro ministério. Tá? Então, eu queria chamar a atenção de vocês nesta aula para o FNDE e a sua finalidade quando a gente fala de educação brasileira. Tá? O FNDE é a sigla para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, cuja finalidade é captar recursos financeiros para projetos educacionais de assistência aos estudantes. O FNDE foi criado em 1968, em plena ditadura militar. E, independentemente da sua criação ter se dado nesse período, a gente pode dizer que foi uma decisão acertada a criação desse fundo, tendo em vista a aplicação de recursos específicos para programas e projetos específicos quando se trata de um país continental, um país tão grande quanto o Brasil. Ok? Muito bem.
grande parte ou parte substancial dos recursos do FNDE provém do salário educação. A criação do salário educação se deu antes do próprio FNDE. Então, antes do FNDE já existia o salário educação datado de 1964. O salário educação foi criado como uma maneira das empresas contribuírem para o desenvolvimento da educação no país, tendo em vista a aplicação de recursos diretos iniciais, né, na educação básica. Pela oferta de escolas próprias logo no começo, né, de 64 para cá, escolas próprias ou compras de vagas em instituições particulares e assim vai, né? Mas, com o passar do tempo e a verba foi sendo mais filtrada e destinada a programas, aplicação em programas específicos do governo federal para poder dar sustentação à educação que se praticava no país. Lembrando que até 2006, quando já era o governo Lula, todo o dinheiro que entrava do FNDE, do salário de educação, era aplicado somente até o ensino fundamental, ou antes da década de 90, né, entre a década de 90 e os anos 2000, na educação fundamental ou educação primária, né, muito antes da década de 90, tá bem? Então nós temos a importância dessa verbinha, a gente pode colocar aí, né, como uma importante fonte de financiamento para o país, tá? E de quanto é o salário de educação? Né? Qual é o grau de contribuição que as empresas desenvolvem pensando na sua contribuição social, né? O salário de educação compreende o desconto do percentual de 2,5% sobre o total de remuneração paga ou creditada pelas empresas durante o mês, ok? As empresas podem pagar ou podem, com isso, também elas mesmas empregarem educação e ser creditado como a sua contribuição, mas em relação ao número total de funcionários da folha de pagamento efetivamente desenvolvida. Né? Então a gente vai verificar que é um percentual alto se a gente levar em conta o número de empresas que existem no país, mesmo que seja apenas 2,5% da folha de pagamento dos funcionários de todas essas empresas, tá bom? É importante também falar, e eu destaquei no último tópico desta página, o seguinte, né, que até 2006 nós tínhamos lá o ensino o ensino de 8 anos. A partir de 2007, nós vamos ter o ensino a partir de 2006, nós vamos ter um ensino fundamental de 9 anos de idade, né? 9 anos de duração, melhor dizendo. E é interessante que até 2006 vigia o Fundef, né? Que tinha sido criado com forte impacto, né, na área da educação pelo governo de Fernando Henrique Cardoso. E tinha previsão de duração de 10 anos, portanto ia de 1996 até 2006. Em 2007, no governo Lula amplia o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Valorização dos Professores da Educação Básica, né? E aí, ao invés de 8 anos, o ensino fundamental vai para 9 anos, ok? E junto ao fundo, que é um fundo contábil, um fundo próximo, né, dos estados, dos municípios para aplicação do dinheiro da educação, o salário de educação também ele tinha grande contribuição, porque ele dava o subsídio necessário para que as crianças estudassem, tá certo? Então, o Fundeb é uma parte da história da educação brasileira fundamental para a gente entender essa contemplação de todas as etapas da educação, né? Passando aí pela educação infantil até o ensino médio propriamente dito, né? E outras modalidades também, tá? O salário de educação vai cobrir alguns programas, como eu disse para vocês, tá? Dentre os programas, que eu tentei dividir em dois momentos aí para a gente poder estar conversando, a gente vai ter esses listados aqui, ó, tá? O PNA, PDDE, PNLD, né? O Programa Nacional de Biblioteca na Escola, né? Que foi articulado ao Programa Nacional do Livro Didático,
né, que a gente vê lá em cima, PNLD mais PNBE, tá? O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, o Plano de Ações Articuladas, o Plano Brasil Alfabetizado, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, a descrição de cada um deles, tá? Mas nesse momento é importante dizer que vamos imaginar que exista aí uma verba significativa de dinheiro a ser aplicado na educação. Como isso é administrado? Já que o FNDE é uma autarquia, tá? É administrado, né, e previsto a seguinte aplicação dos recursos, de tudo que entra. 10% é justamente para a taxa de administração, o FNDE recolhe, né, tendo em vista suas obrigações com o INSS, entre outros, tá? Então, os 90% restantes são divididos assim, 2/3 vão para as cotas estadual e municipal, tá? Então, o Estado recebe, de acordo com o número de alunos e número de matrículas que a escola tem, ele começa a fazer a redistribuição para os seus municípios, tá bom? E a outra parte, 1/3, vão para os programas específicos do governo federal que acabam novamente chegando aos estados e municípios, né? Principalmente aos mais desassistidos, às zonas rurais, dentre outras obrigações que tem esse programa, que melhor dizendo, não é um programa, é esse fundo, que é um fundo muito importante para a gente poder pensar, advindo do salário e educação, dos 2,5% da folha de pagamento que todas as empresas recolhem, né, do nosso país, tá certo? Importantes programas mantidos pelo FNDE por meio do salário e educação, aqueles que vimos há pouco, né? O Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, que repassa a estados e municípios 30 centavos por alunos por dia letivo para complementar a verba da merenda. Então, os municípios e o estado fazem a sua parte e o programa repassa 30 centavos por aluno, né, por cada dia letivo frequentado. Programa Dinheiro Direto na Escola. Os recursos podem ser utilizados para a aquisição de materiais permanentes e materiais de consumo. Os materiais permanentes são chamados de materiais de capital e os de consumo de custeio, né? Para receber esse recurso, esse dinheiro, a escola diretamente, né? As escolas de educação básica, elas precisam ter uma unidade executora, que geralmente é a Associação de Pais e Mestres, ou a APM. Outro programa, Programa Nacional da Biblioteca da Escola, PNBE, Programa Nacional do Livro Didático. Os programas foram unificados em 2017, que atendem 4 segmentos: a educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental e ensino médio, além da educação de jovens e adultos e educação especial. O programa de transporte escolar, que atende principalmente os alunos moradores da zona rural, importantíssimo quando a gente pensa na desassistência, na distância entre os sítios, as chácaras e as escolas das vilas, né? Principalmente nas populações despossuídas, né? As populações que não têm quase recurso nenhum. Outro programa, Programa Brasil Profissionalizado, iniciativa que faz parte do PDE, cujos recursos devem ser investidos nas escolas técnicas a fim de melhorar a aprendizagem. E algumas escolas técnicas, inclusive, que vão servir de ajuda à economia da região, né? Vai ser muito importante, é muito importante, na verdade, esse tipo de investimento que se faz. O Programa Pro Infância, recursos destinados à construção e aquisição de equipamentos imobiliários para creches e pré-escolas públicas da educação infantil. Lembrando que existe uma especificidade quando a gente pensa na criança pequena, né? Desde a sua faixa etária, o seu tamanho como estatura, né? Tem que ter especificidade, tem que ter móvel adequado, tem que ter condições adequadas de atendimento. Se bem que, quando a gente pensa na situação brasileira, não é bem a situação que a gente consegue enxergar. Outro programa, o Programa Nacional de Formação Continuada à Distância nas ações do FNDE, que são oferta de cursos de capacitação
sobre os detalhes da execução das ações e programas do FNDE, cursos oferecidos na modalidade à distância e tem justamente a função de esclarecer como os programas devem e podem ser utilizados, tá bom? O Programa Nacional de Saúde do Escolar, PNSE, apoia e promove campanhas nacionais, principalmente de reabilitação ocular. Como seria importante estender tal programa para todas as áreas da saúde, né, pensando na saúde do escolar. Tá? Ainda assim, quando se fala de saúde ocular, nem todas as escolas acabam sendo contempladas quando se tem um contingente enorme de alunos, né? E às vezes falta profissional da saúde para poder fazer o atendimento. E, finalmente, o plano de ações articuladas, considerado fundamental para a melhoria do IDEB, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, visto se tratar de planejamento multidimensional e plurianual, né? Quer dizer, é o que deveria ser desenvolvido ali em 4 anos em determinada gestão, né? Dentro do plano de ações articuladas, que os estados e municípios e Distrito Federal devem fazer para o apoio técnico e financeiro do MEC. Né? Por meio do apoio técnico e financeiro do MEC, os municípios vão receber, quer dizer, os municípios recebem assessoria para poder dar uma melhor qualidade para a educação, né? Em nível de formação dos seus professores, da gestão escolar, da orientação educacional, da coordenação pedagógica, entre outros, né? O PAR, o Plano de Ações Articuladas, começou a ser desenvolvido principalmente com essa grande preocupação do governo do Luiz Inácio Lula da Silva, né, de dar maior apoio para as escolas. Muitas escolas acabavam não fazendo adesão. Sorocaba tardiamente fez adesão ao PAR, porque não era obrigatório, era por adesão, né? Infelizmente, alguns municípios e estados ficam batendo na tecla política em aceitar ou não aceitar determinado tipo de iniciativa governamental e com isso sai perdendo a população quando ele não faz uma adesão relacionada à necessidade da população, né? A necessidade de um grupo, no caso, né, do professorado, então do grupo de alunos, etc. Tá bom? Eu pessoalmente acho que o PAR foi uma iniciativa válida, é uma iniciativa válida. Eu penso que deve permanecer com política de Estado, tendo em vista a sua contribuição para aproximar formação da gestão pedagógica, da gestão escolar, que uma escola tanto precisa. O FNDE também é o agente operador do FIES, né? É o Fundo de Financiamento do Ensino Superior. Tá? É muito importante porque a universidade pública, por exemplo, ela não consegue dar vazão ao grande contingente de alunos em nível universitário, né? Então, nesse caso, há que se financiar com taxas baixíssimas ou taxas bem próximas da realidade de uma sociedade que, em grande parte, não tem recursos, né? Para que eles possam também ter a oportunidade de cursar a educação superior, tá? Então, ele opera o dinheiro que entra, o dinheiro que é empregado por meio do FIES, tá bom? Então, junto à Caixa Econômica Federal, né, o FNDE vai estar fazendo esse tipo de operação, tá? Sendo agente operador do FIES. Importante agora a gente destacar para vocês que existem fontes de recursos para a educação pública centrada em 2 dimensões. Primeira dimensão, a gente fala que existe o financiamento protegido. E a segunda dimensão, o financiamento flexível. O financiamento protegido é aquele que não pode variar em nível de percentuais previstos, em nível de finalidades previstas. O financiamento flexível, por sua vez, são as taxas e outros recursos orçamentários, outras alíneas, né? Outras previsões, que pode, por exemplo, existir num tempo e depois não existir mais. O financiamento protegido, não. Ele é
provindo de receita de impostos e vinculações como, por exemplo, o salário-educação, não é? Que são praticamente pétreos, ou seja, já são consagrados em lei em nível de inversão lá, são previstos na Constituição, não é? E são replicados nas leis específicas como a LDB, né? E o próprio a lei do Plano Nacional de Educação, tá? Com previsões orçamentárias já determinadas de cada um dos entes, tá bom? Então, recapitulando, fontes de recursos em duas dimensões, o financiamento protegido e o flexível, tá? O protegido provém de receita de impostos mais salário e educação, o flexível de taxas e outros recursos orçamentários. Muito bem. O percentual de aplicação financeira conforme o ente, tá? A gente tem lá o ente federal, estadual, né, municipal, mais o Distrito Federal, né? Tá bom? Então, observe no artigo 202 da Constituição. Diz: a União aplicará anualmente, nunca menos, olha, é muito importante esse destaque, de 18, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%, nunca menos também, tá? Então, a gente está fazendo nas vírgulas o elencar, nunca menos de 18, nunca menos de 25% no mínimo, né, da receita resultantes de impostos. Lembra? Financiamento protegido, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Destaquei manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso está na Constituição. O que é manutenção e desenvolvimento do ensino? Ou, em alguns livros, conhecidos como MDE. MDE. Manutenção e desenvolvimento de ensino. E é importante a gente saber o que é MDE, tá certo? Vamos lá. Eu fiz essa questão para vocês, é para a gente começar a pensar nela, tá? Manutenção e desenvolvimento do ensino, que aparentemente é bem fácil de ser respondida, ok? É importante, antes da gente responder a questão, né, um olhar sobre o artigo 214. Olhamos primeiro no artigo 212, agora nesse 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal. Novamente, o PNE é uma previsão constitucional. Há 10 anos que ele tem que durar, ok? E aí a gente vai ter também algumas complementações, né? Com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração. Gente, em regime de colaboração, é uma construção importante dentro desse artigo, tá? Porque a gente está falando que deve haver diálogo entre União, Estados e municípios. Em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas, das esferas federativas, que conduzam, né? Aí tem todo um repertório aí do que deve conduzir, a erradicação do alfabetismo, né? Acesso e permanência na escola, dentre outros quesitos. Ok, estamos aí deixando em suspensão a manutenção e desenvolvimento e a gente está tocando o barco, mas não esqueci da pergunta efetuada, a gente volta a ela, tá? Então vamos lá. Para a gente poder entender um pouquinho melhor esse regime de colaboração, eu destaquei o mesmo artigo 214, tá? A gente diz lá que o regime de colaboração entre entes federados deve reunir lá o financiamento da rede pública federal, assistência técnica financeira dos estados e municípios, tá? Cuidando cada um dentro do seu grau de responsabilidade, uma articulação, cada um articulado ao outro. Os estados responsáveis pelo ensino fundamental e ensino médio, os municípios responsáveis pelos anos iniciais de ensino fundamental e educação infantil, tá? Ou educação infantil
e anos iniciais de ensino fundamental. Ok? Então, todos os entes em conversação. Para quê? Para fazer cumprir as metas do Plano Nacional, ok? E assegurar o MDE, manutenção e desenvolvimento do ensino. Tudo a ver com o financiamento educacional, porque a gente está falando não simplesmente de uma ajuda, a gente está falando também de uma previsão orçamentária para poder atender às necessidades desse regime de colaboração entre entes federados. Ok? Muito bem. Agora, finalmente, o que é MDE? Ok? É todo o emprego direto que se faz quando se pensa no desenvolvimento da educação. Aí vai entrar no que é MDE, a remuneração e aperfeiçoamento do magistério, aquisição, manutenção, construção de instalações e equipamentos para o ensino, uso e manutenção de bens e serviços para o ensino, estudos e pesquisas para expandir e melhorar o ensino, realização de atividades meio para funcionamento do ensino, concessão de bolsas de estudos e alunos de escolas públicas e privadas também pode ser considerado como MDE, quitação de empréstimos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino também pode ser considerado como MDE, aquisição de material didático e manutenção de transporte escolar. Se perguntamos o que é MDE, é importante também sabermos, destacarmos o que não é MDE, quer dizer, no que o dinheiro não pode ser utilizado quando a gente está falando de manutenção e desenvolvimento do ensino. Ok? Ok. Antes da gente falar no que não deve ser usado, vale fazer o seguinte destaque, tá? Que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, conhecido como Fundeb, foi criado no governo de Luiz Inácio Lula da Silva em 2007, por conta dos decretos que eu falei, que o conjunto de decretos recebeu o nome de PDE. Tá? O objetivo do Fundeb era a manutenção e desenvolvimento da educação básica e remuneração condigna dos profissionais da educação, como o próprio nome diz. O problema é que a ideia em si era do governo anterior, da FHC, que foi expandida para a educação básica no governo Lula. Tá? Ele não cria do nada, ele cria de um projeto que já existia. Na verdade, ele amplia o projeto que já existia, tá? Atingindo um campo maior de alcance, considerando a educação básica como um todo. Tá? O princípio de recursos conforme as responsabilidades e atendimento de cada ente, de cada governo. Tá? Importante também. O artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias da legislação federal era a base para poder fazer o Fundeb funcionar. A Lei 11.494, o Decreto 6.253 e o Decreto 6.278, todos de 2007. Aí foi que aconteceu a criação do Fundeb. Ok? Agora sim, o que não é o MDE? O que não pode ser considerado como MDE? Realização de pesquisas não vinculadas à expansão e melhoria do ensino. Não é MDE. A subvenção a instituições de caráter assistencial, cultural ou desportivo. Quer dizer, não está diretamente relacionado ao ensino. Formação de quadros para a administração pública, de pessoal militar, civil ou diplomáticos. Não é MDE. Programas de alimentação, assistência à saúde e outras formas de assistência social. Não é MDE, porque já tem verba prevista do salário educação. Ok? Obras de infraestrutura. Não é MDE. Tem que ser trabalho direto relacionado para o desenvolvimento do aluno. Pagamento de trabalhadores da educação em desvio de função. Não é MDE. Eu vou utilizar o dinheiro da verba pública para proporcionar um curso para o meu professor em outra área do conhecimento que não aplica à educação. Não é MDE, tá bom? Muito bem, bora lá. Só um destaquezinho, eu sei que não está atualizado esses dados, que aí a gente deveria falar, 2020, né? É uma observação válida. Entretanto, serve como comparativo,
do que nós aplicamos a partir de 2014 na educação brasileira. É uma verba que não teve modificação até hoje. E olha que a previsão do PNE é de 2014 a 2019 e 2020, se chegar a 7%. E até 2010 o PNS diz que no mínimo deveríamos atingir 10% no mínimo do PIB aplicado em educação, né? Pensando aqui que no PIB aplicado em educação não é para a educação básica, é para a educação em geral. Cada uma dos níveis, modalidades e etapas tem um percentual específico aí previsto, tá? Na educação básica, para a educação infantil, 0,7%, né? Dos anos iniciais, 1,6%, dos anos finais, 1,5%, né? No ensino médio, 1,1%, e aí na educação superior, 1,2%, aí totalizando 6%, tá? De todas as riquezas. Gente, em nível de distribuição, a gente não consegue atingir todos os alunos, porque não dá para comparar o nosso país, novamente, né, com outros países menores, que aplicam muito mais, mas são países que não têm a dimensão que o nosso país tem. Então, nós não chegamos aos 7% previsto nos 5 primeiros anos de aplicação do segundo PNE. É uma falha. Estamos aquém do percentual do PIB previsto para a educação. Tá? Então, a luta que nós temos que enfrentar ainda, mesmo a partir da aprovação do novo Fundeb. Ok? Muito bem. Vale a pena a gente destacar como é que se faz, quando a gente fala do Fundeb, da repartição desse Fundeb. Tá bom? É o que vamos fazer a partir de agora. Sobre a repartição dos recursos do Fundeb, vale dizer e lembrar, né, que eles são advindos das receitas de impostos e vinculações, ok? E, portanto, é utilizado no MDE. Lembra que a gente falou? Muito bom. Tá? Parte vai para a remuneração do magistério e parte vai para despesas do MDE. Lembrando que a maior parte dos recursos do Fundeb vai para a folha de pagamento. Tá? Hoje a divisão é feita ainda da seguinte forma: 60% para a remuneração do magistério e 40% para despesas do MDE em geral. Toda aquela listagem, né, que a gente colocou como referência para que vocês pudessem ver. Então, 60% o pagamento do professor. Por isso que esse fundo é importante, porque muitas vezes os municípios, os estados, eles não se preparavam para poder fazer e trabalhar o plano de carreira do professor, né? Então, havia uma certa despreocupação com a aplicação do dinheiro da educação, provindo de impostos e vinculações, na própria educação, né? O Fundeb, ele vai consolidar uma responsabilidade grande, o fazer-se cumprir, não é? E a transparência foi um outro ganho importante que a sociedade brasileira teve, porque pode, através disso, com todos os seus percalços, acompanhar se o dinheiro está efetivamente sendo utilizado para a sua finalidade, para o seu destino. Beleza? Só para a gente poder comparar, porque eu falei de Fundef, no governo Fernando Henrique Cardoso, né? Fundo de Valorização e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, Fundo de Valorização, Fundo de Desenvolvimento do Ensino e Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, tá? Então, algumas aproximações e distanciamentos aqui sobre os dois fundos. Um criado no governo Fernando Henrique Cardoso e outro expandido. Eu não digo criado, tá? Novamente, quando você cria do nada. Mas aqui ele foi ampliado no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O primeiro, período de vigência, né, 10 anos, de 96 até 2006. O segundo, 14 anos, de 2007 até 2020. Tá bem? Agora a gente tem novas diretrizes para que o Fundeb dure um pouco mais, para que nós tenhamos aí tempos de, vamos torcer, tempos de refrigério para a educação brasileira. Segunda, a relação de etapas de educação atendida. O Fundef tinha previsão de
de atender o ensino fundamental, exceto a EJA, né? Então, a EJA, voltada ao ensino fundamental, não atendia. A educação básica como um todo, o Fundeb, então, expandia muito mais para as etapas e modalidades. Tá? Lembrando que as etapas são a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Modalidades, educação especial, educação de jovens e adultos, educação do campo, dentre outras. Educação profissionalizante, tá? E aí vai. Os beneficiários previstos até 2006 eram de 31 milhões de alunos. Os beneficiários previstos, né, nesses 14 anos deveria ser quase 50 milhões de alunos. Fontes de recursos não estavam bem determinadas naquele momento da criação do Fundef, tá? Então, se fez uma projeção aí, chegando-se até 34 bilhões, né, até 2006, de aplicação de recursos na educação. O Fundeb já trazia mais especificado que impostos, né, que além dos já previstos anteriormente, que deveriam ser incluídos também na educação, entre fundos de participação dos estados, né, do ICMS, a cota estadual, o imposto sobre propriedade industrial, né, de exportação, IPVA, ITCD, TR, FPM, Fundo de Participação dos Municípios, a cota municipal do ICMS, tá? E a complementação chegando-se até 2020, a 50 bilhões de aplicação que deveriam ser colocados na educação. Infelizmente, a cota, como eu disse para vocês antes, nós não tivemos os índices do PIB previstos em qualquer um dos governos atingidos plenamente. Quando a gente está falando de preocupação com a educação básica no Brasil. Ok? E, novamente, isto ainda é uma luta que vai levar um tempo para a gente poder se apropriar. Né? A gente não vai se apropriar lá na chegada, a gente vai se apropriar no caminho, porque se trata de direitos do cidadão, de previsões. E luta para não deixar diminuir, pelo menos o percentual já conquistado. Ampliar tudo bem, mas diminuir não. Ok? Até aqui, pessoal, só para a gente ter uma ideia, foi um respingo de como funciona o financiamento da educação em nosso país. É muito importante que, como professores, como educadores, nós tenhamos a responsabilidade e também a vontade de querer participar efetivamente das decisões que o município toma para tratar qualidade da educação, investimentos em educação e principalmente, né, de nós como educadores fiscalizarmos para ver se o dinheiro público está sendo bem utilizado, está tendo um destino apropriado como foi previsto. A minha luta e meu desejo é que vocês continuem aí pleiteando uma educação de qualidade para os vossos alunos agora, ok? E para aqueles que virão depois de vocês. Grande abraço para vocês e até a próxima aula.